Paz seja convosco. Amém. A gente vai precisar dar uma baixada aí no som, para não ficar muito alto. Todos estão bem aconchegados na casa do papai. Glória a Deus. Deus é bom. Gostaria de iniciar agradecendo os irmãos que por um acaso acabaram sabendo da luta de ontem, né, e estiveram orando por mim. Tive uma crise renal, uma pedra, como dizem por aí, desceu meia de atravessada até chegar na bexiga, e foi uma luta de dor, mas Deus providenciou o melhor momento. Bem naquele momento eu estava a 20 minutos do hospital Nipo Brasileiro. Podia ter acontecido comigo bem mais longe, mas eu estava passando por um outro médico aqui no Tucuruvi, e a hora que a cólica começou eu já estava no carro, fui dirigindo até lá, cheguei torto, mas cheguei, e Deus providenciou um médico abençoado, que foi muito atencioso, que Deus o abençoe também, e agradeço a oração dos irmãos. Estou dolorido, mas estou bem, não estou mais com dor, e foi a parte difícil, né? Eu sei que ainda tem algumas pedras ainda para serem eliminadas, segundo o médico falou assim, ainda tem pedra aí para dar trabalho, mas em nome de Jesus nós temos vitória, né? Amém? Muito obrigado pelos irmãos que estiveram em oração. Feche seus olhos, fale com o papai agora, peça que ele tire todo o atrapalho, todo o empecilho de você ser abençoado com essa palavra. Papai querido, nos apresentamos diante de Ti para receber a Sua palavra, a Sua ordenança. O Senhor conhece o melhor caminho para essa palavra, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe aquilo que fará diferença. Eu não sei, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, na posição de ministro que Tu me colocaste neste lugar. Então eu recebo, Senhor, essa liderança e peço, Espírito Santo, tem misericórdia, fale através de mim a Tua vontade, a Tua mensagem, e que no nome de Jesus todos nós, Senhor, sejamos terra fértil para ouvir a Tua palavra e entender aquilo que o Senhor nos trouxe a ser doutrinados hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que esse ensinamento seja profundo em nossos corações. A palavra de hoje tem como tema um artista chamado Oleiro. Um artista chamado Oleiro. Ou, acho que eu coloquei talvez até assim no Face, desça para ver o trabalho do artista chamado Oleiro. O que é um oleiro? Oleiro é alguém que mexe com o barro, com aquela roda que fica girando, e ele vai moldando vasilhas, vasos, travessas, e ele, ou nos dias de hoje, seria uma das pessoas que iam desenvolver um trabalho muito importante, que é o do recipiente, da embalagem. As mulheres de hoje não conseguem mais viver sem a Tupperware ou seus genéricos, que são os potes de sorvete, né? A geladeira sempre tem algo semelhante. Hoje a Tetra Pak e outras gigantes indústrias da embalagem fazem com que o suco chegue na sua casa sem derramar. Eu lembro que o meu pai conta que morou em Itu, eu tinha 1 ano de idade, não me lembro do fato, mas lembro do meu pai contando isso, que eles iam na fábrica da Tubaína lá em Itu, que depois acho que se tornou Itubaína, não sei, mas eles compravam tubaína em balde, porque a fábrica vendia, você ia lá com o seu balde, o seu vasilhame, e eles despejavam lá tantos litros, e era tanto. Então, todo quanto é festa na cidade, nas casas, tinha o tubaína em balde. Por quê? Por uma questão de embalagem. E até hoje nós vemos que se falta matéria-prima, que foi um dos medos do Brasil há um tempo atrás, que é a nossa matéria-prima plástico, né, que é um dos principais, estavam saindo da mão dos brasileiros e indo para a mão de outros países. E aí falou assim, se faltar embalagem, o Brasil para. E é uma verdade.
Qualquer tipo de embalagem é necessário, todos os tipos de embalagem são necessários para transportar grãos, para chegar até você. Tem coisa que você paga mais caro por conta da embalagem, porque o produto em si é mais barato. Veja um refrigerante famoso, que se você comprar ele na embalagem plástica de 2 litros, é um preço. Se você tiver a garrafa de vidro retornável, muito abaixo do preço costumeiro naquela. O que encareceu então? A embalagem. Agora você imagina o oleiro naquele momento em que não existia plástico, que as embalagens não eram feitas como hoje, duráveis, eram feitas de barro, que um bom perfume tinha que estar em um bom vaso de barro, e que uma boa alimentação, uma boa sopa era tomada numa travessa de barro. Portanto, um dos artistas mais essenciais para aquela época de 460 anos antes de Cristo, de muito mais antes de Cristo, e assim a história vai lá para o fundo, você acha travessas com 1000 anos e antes de Cristo, que eram importantes utensílios nas casas, nas cavernas, nas tabernas e assim por diante. Então, quando se fala em oleiro, está falando sobre alguém que transformava o barro em algo extremamente importante. E eu quero falar hoje chamando a atenção para uma situação, a situação de Judá, a situação daquele povo de Israel, a situação péssima em que se encontravam, quando Deus começa a corrigir e a enviar o profeta Jeremias a falar para o povo o que estava acontecendo, e nós vamos chegar lá no oleiro, mas eu queria que você pensasse um pouco a respeito dessa história. O retrato do povo de Judá, a palavra diz que eles estavam fazendo altares debaixo das árvores, que toda casa tinha um altar, e que eles acendiam incensos para as estrelas, acendiam incenso a deuses estrangeiros, ou seja, tudo aquilo que Deus não havia ensinado e nem aprovado, os estrangeiros começaram a trazer, e aquela moda de que tudo que não é nacional é melhor do que o nacional, né? Aí começaram, tendo o Deus verdadeiro, começaram a correr atrás dos deuses estrangeiros, acender incenso, cultuar debaixo de árvores, começaram a adorar Baal, começaram, olha que retrato terrível, a verdadeira feitiçaria já tinha lugar naquele tempo. Eles começaram a sacrificar os próprios filhos a deuses estranhos. E Deus vem então com uma palavra de abominação, dizendo: eu nunca pretendi isso para o povo, e não queria que vocês fizessem assim. E Deus começa a trabalhar a mente daquele povo, dizendo assim: olha, vocês vão se tornar escravos se mantiverem esse procedimento que não é o procedimento do Deus dos vossos pais. Mas a nação estava toda caminhando para o erro. E é fato que eles abandonaram a Deus e transformaram aquele vale onde Judá, o povo de Judá habitava, que depois se torna o povo de Israel, onde a tribo de Judá se estabeleceu. E naquele momento, aquele vale se tornou então um lugar de perversidades. E perversidades de todo tipo, de imoralidade sexual, de imoralidade física, de imoralidade intelectual. E eles abandonaram a Deus de todas as formas, mas de uma maneira, com consciência. Não foi algo que disseram assim: olha, não, nós estamos errados, entendemos a correção e queremos voltar, como é a letra do último cântico que cantamos agora. Se não fosse esse amor, o que eu seria para Deus se Ele não fosse assim para mim? Então a letra do cântico começa a reconhecer o poder de Deus e o amor de Deus, mas aquele povo não queria reconhecer isso. Era mais fácil se comprometer com um Deus estranho que não exigia que eles se afastassem do pecado. Um Deus que dizia assim, pode permanecer na sua imoralidade, um Deus com letra minúscula, diabólico, que dizia, pode permanecer na imoralidade, desde que você me adore, desde que você acenda incenso, desde que você faça sua magia para mim, que você vá lá debaixo das árvores e faça o seu culto. Só que Deus, ele não aceita esse desvio da humanidade, porque ele foi o próprio oleiro. Ele fez e moldou. Veja lá,
no livro de Gênesis, o que acontece com o ser humano. Ele foi feito da onde? O homem. Do barro, do pó da terra, e o Senhor o molda. E desse pó da terra que foi criado, sai então da costela do homem, mas que também o homem saiu do pó da terra, a mulher. Portanto, Deus foi o verdadeiro oleiro, aquele que fez a obra-prima. E o diabo então veio querer disputar, como até hoje quer disputar, o lugar de Deus no coração das pessoas. E começa então aquela imoralidade, e o profeta, o povo do lado errado, e aceitando e declarando que estava errado. E o profeta então é chamado, e Jeremias se debate no começo, porque ele não quer fazer esse papel do pastor chatão que está pregando sobre pecado. Sabe aquele pastor que vem com, que outro dia ainda brinquei, fala de um lado é o cajado, do outro lado é o machado? Que Jeremias teve que fazer isso, Deus falou, não, você vai, mas ficou uma situação entre ele e Deus, e Jeremias então, conhecido como profeta chorão. E por que ele recebeu esse apelido? Dizem, o profeta chorão, porque ele compartilhava, escrito, né, na palavra ali, compartilha conosco e com aqueles que vieram depois dele, todo o sofrimento e a luta que ele teve para poder levar a vontade de Deus. E pensa, ele era resmungão? Não, ele era chorão, ele era porque Deus falava para ele, você vai fazer, agora você imagina você ter que chegar numa igreja, num povo, ou num bar, ou numa casa noturna, ou num lugar onde a pessoa não quer saber de Deus e falar assim, olha, Deus mandou eu aqui para dizer que vocês estão caminhando para a perdição, e por conta da sua desobediência, por conta do pecado, e porque não querem saber de Deus, vocês se tornarão escravos, e serão exilados do próprio país. E o povo falou o quê? Vamos dar um jeito nesse Jeremias aí, que a gente já tem profeta para pregar para a gente, não precisa dele. Quando se prega, lembra quantas vezes eu disse que existem mensagens que nós pregamos aqui, que ela é 100% bíblica, mas ela não enche igreja? Eu não estou falando fora da vontade de Deus, eu não estou falando fora da Bíblia. Mensagens que enchem igreja, muitas vezes são aquelas que eis que eu te digo e você vai receber e Deus vai te dar, e muitas vezes Deus dá. Acontece que nós aprendemos que não enche igreja, porque não é promessa do homem, é promessa de Deus, mas nós aprendemos que para Deus nós vamos até onde? Vamos andando atrás da bênção? Não, nós vamos atrás do abençoador. E o que acontece com as bênçãos? Nos seguem. E isso Jeremias teve que pregar isso. Vocês querem ser abençoados, não querem ser exilados, não querem as maldições, as mortes, os castigos, os açoites, então vocês têm que se voltar para Deus. Não se sabe muito sobre Jeremias depois de um determinado momento. Mas a história de Jeremias, a história narra que Jeremias provavelmente foi apedrejado até a morte. Aliás, a história diz que ele foi apedrejado até a morte por exilados judeus lá no Egito. Olha que situação. Aquilo que ele pregou, e Deus falou assim, ou vocês se arrependem, ou vai acontecer isso com o seu país, e vocês vão sair, vão ser exilados, e foram exilados. Tudo aquilo ele viveu. E quando o povo pagou o preço, ele também pagou, porque ele estava no meio. É isso que acontece quando o crente não sabe orar, quando o crente não sabe pedir a direção de Deus no próprio voto, porque voto é cidadania, é aquilo que você vai fazer, é quem você vai colocar sobre a tua cabeça. É aquele crente que não se preocupa com a sua nação, não se preocupa com a oração. Aquele povo não se preocupava, e o que a palavra diz? Se esse povo que se chama pelo meu nome, então está falando dos crentes. Quem que se diz? Quem fala que é crente? Aquele que crê em Jesus. Aí a gente diz que é cristão. Por que cristão? Porque vem da palavra Cristo. Então esse povo se chama pelo nome dele. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender de seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava dizendo isso na boca de Jeremias também para aquele povo, mas aquele povo negou-se a ouvir a palavra. E Jeremias também pagou o preço que o país pagou. Jeremias foi açoitado, Jeremias foi preso, Jeremias foi confrontado, tentaram matar Jeremias, tudo isso porque ele estava fazendo o quê? A vontade de Deus.
certamente a mensagem de Jeremias não enchia igreja. E hoje, a gente vê que algumas igrejas, algumas pessoas, o ser humano, ele mede o poder pela quantidade de pessoas. E na verdade nós temos que medir o poder por aquilo que nós oferecemos e o que Deus nos entrega. Você pode chegar aqui e ter uma pessoa para adorar, e você ser batizado com o Espírito Santo, se derramar em lágrimas, Deus responder todos os seus desejos. E você pode estar no meio de uma multidão que está cantando, existem anjos nesse lugar e nada acontecer na sua vida. Porque o que vai mudar a tua vida é a consciência do que Deus falou, o que Deus deseja e o que você faz do que Ele falou. E nós vemos isso na vida de Jeremias tentando e falando e profetizando. O profeta, ele não foi aceito, ele não foi benquisto, porque ele pregava algo que exigia mudança na vida do povo, e o povo não queria mudar. O profeta não foi bem aceito porque o que ele pregava exigia arrependimento, e o povo não queria se arrepender. Precisamos olhar que quando Deus nos formou como vasos, e nós somos chamados como vaso na mão do oleiro. Ele molda a cada um de nós como Ele quer. Uns para pôr perfume, outros para embelezar, mas Deus tem as suas escolhas. Ele faz da gente o que Ele deseja. E se não cumprimos o papel para qual Ele nos chamou, então somos produto fora do estoque de Deus. Porque Deus diz assim, eu te criei para o louvor da minha glória. Você não louva? Eu te criei para ter o bom perfume de Cristo. Está furado o vaso, não absorve o perfume, põe lá e não funciona. O Senhor começa a cuidar de todas as coisas e nós temos que definir se aquilo para qual Ele nos chamou está sendo colocado em prática. Aí eu te pergunto, Deus fala contigo e mostra para você, mostra para mim aonde eu tenho que mudar. Eu não mudo. Quando o tempo da luta chegar, o que eu posso alegar para Deus? O Senhor fala assim, olha, eu desejo isso para a sua vida. Eu te proponho, eu te mostro, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Entra ano e sai ano e muita gente ouve a palavra, mas não muda a atitude. Entende que Deus falou diretamente ao coração e nós sabemos quando Deus diz algo que devemos ser transformados. E não aceitamos essa mudança, ou aceitamos, mas não tomamos atitude, não crescemos. Conforme a palavra de domingo, não crescemos, não desenvolvemos uma maturidade de obediência. Quando chegar o tempo da escravidão, quando chegar o tempo da luta, quando chegar às vezes até o tempo da morte e do julgamento, o que diremos, pois, ao Senhor, se Ele tem nos instruído todos os dias? Jeremias, então, é motivo de escárnio e de pouco caso com a palavra de Deus na boca dele. Ele estava pregando, Deus mandou. Leia lá no livro de Jeremias, capítulo 17, você vai passar logo um pouco depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías. Aí você vai encontrar o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 15. E olha como Jeremias estava enfrentando um problema grave. E se nós temos que ir até a presença do oleiro, temos que entender por que Jeremias foi chamado diante do oleiro. Jeremias 17,15 diz assim, as pessoas zombam de mim, olha Jeremias reclamando, e dizem, onde está essa mensagem do Senhor? Por que as suas profecias não se cumprem? Jeremias estava dizendo assim, olha, vocês vão ser escravizados, vocês vão ter problemas por adorar a outros deuses, vocês não querem mudar de vida. E eles começaram a falar assim, onde está essa sua mensagem aí? Por que as suas profecias não se cumprem? Sabe, hoje em dia, quando você diz Jesus vai voltar, e muita gente já diz assim, não voltou até hoje. Quando você fala, você precisa ter um encontro com Deus e mudar de vida, fala, eu não mudei até hoje. E tem pessoas que dizem assim, eu não mudei, não vou para a igreja e eu tenho posses, eu tenho bem, eu sou bem sucedido, e começa a medir a bênção de Deus pelas posses que ele tem. Mas essa não é uma realidade.
Existem muitas pessoas que não têm posse nenhuma e são extremamente abençoados, abençoadores e felizes. E outros com muitas posses que não têm o mínimo de felicidade ou de saúde. Portanto, a medida de Deus é diferente da nossa. O sucesso do mundo inclui muito namoro, muita mulher, muita saída, muita coisa fora da palavra de Deus. Não é isso que eles pregam? Que o importante é beber, é prostituir, é sair com quem quiser, ter a liberdade que quiser. Isso é o que o mundo mostra. Mas o que Deus mostra a respeito da proibição do sexo antes do casamento, mostra a realidade do enlace matrimonial homem e mulher, mostra a prioridade que é família, mostra a respeito de dízimo, de oferta, de vida santa, de servir a Deus, de quão bom e importante que é estar na presença de Deus. E as pessoas estão dizendo, não, pode ser somente pela internet. Não precisa mais ter igreja, nós somos desigrejados. O importante é ter Deus no coração. E algumas vão até a hora da morte, bater no pé, contrária à vontade de Deus, dizendo, eu tenho Deus no coração. Nunca serviu, nunca buscou saber a vontade do oleiro e está dizendo, não foi ele que me fez. Ou nós estamos no estoque de Deus, ou somos materiais descartados por nós mesmos. Não porque Deus fala assim, eu não te quero. Nós é que decidimos se queremos ou não. Nós fomos chamados e escolhidos. Porém, muitos desses que são chamados rejeitaram a Deus. As pessoas zombam de mim e dizem, onde está a mensagem do Senhor e por que as suas profecias não se cumprem? Quando você faz a vontade de Deus, a luta emocional ela vem. Não pensa que não vem, não vem. A luta. Você viu o testemunho da irmã Ediana no último culto? Ela falou assim, olha, eu aceitei que Cristo precisava estar em mim e eu nele. E eu decidi descer as águas do batismo e resolvi que eu não ia mais procurar a Deus só no momento da dificuldade, mas também no momento da alegria. Aí ela fez uma pergunta, e você acha que alguma coisa mudou? Que ela estava numa luta, numa perseguição? Qual foi a resposta seguida dela? Mudou? Não, não mudou. Depois mudou, porque ela foi seguir o abençoador e as bênçãos alcançaram a vida dela. Mas naquele momento, se ela tivesse feito a base de troca, ela já tinha desistido, porque não mudou na hora. Deus define o momento da tua bênção, Deus define o momento da tua vitória. Agora, quem define o momento de estar com Deus somos nós. E quando ela decidiu, mesmo no meio da luta, prosseguir para o batismo, para a obediência, para servir a Deus, quantas vezes, e a gente sabe, porque os pastores acompanham, porque às vezes a pessoa compartilha, você vê a pessoa no banco chorando, e alguém pode pensar, você está cheio da presença de Deus, e a gente sabe que a pessoa está cheia de problema. E ela está chorando, dizendo, Senhor, dentro do coração, tem misericórdia, porque a luta está pesada. Outras vezes pode estar chorando cheio da presença do Espírito Santo. Mas quantas vezes a lágrima de quem está dentro da igreja é uma lágrima de quem está atravessando luta. Pensa na luta de Jeremias. Ter que falar da vontade de Deus para um povo que dizia, eu não quero. É uma luta emocional. É um momento de afronta. Quando você decidiu falar do Evangelho, aqueles que se afrontam, aqueles que afrontam se levantam. É na família, é os crentes da própria família, às vezes o inimigo do outro crente. É os crentes da própria igreja, o inimigo do outro irmão. É aquele que está disputando quem tem mais poder, quem canta melhor, quem louva melhor, quem prega melhor. É aqueles que fazem as panelas e fazem uma confusão dentro da igreja. Mas entre aqueles problemáticos, tem também os santificados, os que não se importam com a afronta, os que fazem a vontade de Deus independente da reação alheia. E é isso que Jeremias teve que viver. E olha que lá no fim a história conta que Jeremias teve uma morte trágica. A diferença de Jeremias para aquele povo é que muitos daquele povo tiveram mortes normais e estão até hoje no fogo do inferno, e Jeremias está com Cristo lá na glória. Quando o profeta foi entregar a palavra,
Em Jeremias capítulo 18, versículo 18, diz assim, ó: então o povo disse, venham, vamos planejar um jeito de levarmos Jeremias, de matarmos Jeremias. Temos vários sacerdotes, temos também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos ensine a lei. Sabe lá, tem um outro versículo que diz assim, que no final do tempo, os homens procurariam doutores para si, criariam comichões nos ouvidos de ouvir a palavra verdadeira. Era o que já estava acontecendo naquele momento. Eles falaram, nós já temos profetas, já temos homens sábios, para que Jeremias nos pregar a lei? Vamos matar Jeremias. E diz assim, não precisamos dos seus conselhos e nem das suas profecias. Vamos espalhar boatos a respeito de Jeremias e ignorar o que ele diz. Quantas vezes você conheceu e viu, agora nessas questões de mídias, alguns pastores, e estou falando dos pastores sérios, porque os pilantras existem aos montes também, mas pastores sérios que de repente aparece um boato disso, daquilo, nada é provado, a igreja do pastor vai à míngua, todo mundo aí, o tal dos lacradores, tiram esse homem da mídia, e aí você olha para o pastor está abatido, recebeu fama de algo que ele não fez. Muitas vezes fez, e outras não. Mas qual era o plano satânico que a gente vê aqui? Vamos espalhar boatos. Vamos falar desse cara mal mesmo, para a gente não ter que mais ficar ouvindo ele. Não quero ouvir, a gente já tem os nossos profetas, não precisamos mais dele. Já temos homens sábios. Nós estamos vivendo nessa sociedade que quando você prega a verdade, ele fala, eu não quero mais te ouvir, eu vou ouvir você porque você fala aquilo que eu quero ouvir. A hora que você discordar de mim, você não é mais a minha amiga, eu vou procurar aquela porque eu sei que ela concorda com o meu ponto de vista. Caminhamos procurando pessoas com o mesmo ponto de vista e não tendo Deus como referência do verdadeiro e vitorioso ponto de vista, que é aquele de Deus sobre a humanidade, de como a humanidade deve agir, do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que Deus espera de nós na igreja, do que Deus espera de nós no nosso quarto, do que Deus espera de nós no nosso dia a dia, de como nos portamos com os amigos do mundo e como nos portamos na igreja. O Senhor observa todas as coisas. Jeremias 18, e eu vou ler de 1 a 11 para você, aí vem a parte do oleiro. Se você quiser só escutar, diz assim, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias, desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei. E Jeremias diz assim, fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda. Sabe aquela roda que vai girando? Que ele vai apertando com o pé, ela vai girando para moldar o barro? O oleiro estava ali trabalhando. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Se eu anunciar uma nação ou reino que será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar os seus maus caminhos, eu não a destruirei. Olha que interessante, Deus falou assim, ó, olha lá, tá vendo o vaso que ele está fazendo? Daqui a pouco, quando ele estava vendo o vaso sendo formado, o oleiro destruiu o vaso. E o que acontece então? Começa de novo. E ele fala assim, mas olha aí, a nação não está na minha mão. Se eu decidir amassar, quebrar o vaso, se tivesse ido para o forno e Deus resolvesse quebrar aquele vaso porque não estava de acordo, eu não posso fazer isso, diz o Senhor. Mas se eu anunciar que eu vou destruir, que eu vou arrancar dessa nação, que eu vou acabar com a nação, e essa nação se arrepender, eu não farei. Mesmo Deus dizendo, mesmo que eu diga que eu vou fazer, se houver arrependimento, Deus já estava dando a chave para a abertura da porta. Caso eu diga, vou destruir, mas haja arrependimento, eu não destruo. Deus falou, vou destruir e ponto final. Veja bem que essa é a mesma questão que acontece lá antes, no tempo de Noé. Deus começa a anunciar que o povo estava errado, que não estava seguindo os preceitos de Deus, e de repente o povo diz assim, eu não quero saber. E o povo vivia de festa, a Bíblia diz, casavam-se, davam-se em casamento. Era uma explicação para nós entendermos que o povo estava vivendo de festa em festa e vivendo a sua própria vida, mesmo Deus falando, mude. Mas Deus falou assim, mas caso eu diga também para que mudem, e eles não mudem, eu vou destruir, farei aquilo que eu disse que eu ia fazer.
E veja que na época de Noé, Deus falou, eu vou destruir. Aqueles que quiserem salvação, entra na arca. Quem entrou na arca daquela multidão? Noé e sua família e suas noras. Só de uma multidão. E milhares e milhares e milhares de pessoas sucumbiram na água. Voltaram a ser barro. Voltaram a ser lodo. Deus tem falado à sua igreja. Santifique-se. Jesus está voltando. A noiva não pode ser encontrada com mácula nem ruga, ou seja, não pode estar em pecado. A noiva não pode estar contaminada. Temos que estar debaixo da vontade do Pai. E era isso que Jeremias estava pregando. Mensagem que não enche a igreja. Aliás, essa mensagem não enche nem a arca. Não encheu a arca. Não prosperou no meio daquele povo de Judá. Era a nação escolhida pelo Senhor, mas o Senhor teve que quebrar o vaso para poder fazer de novo. E aqui o que acontece diz assim, mas se essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não abençoarei como eu havia declarado. Deus também deu a chave, olha aí, ó. Se arrepender, eu não destruo. Se não se arrepender, não vai receber a bênção que eu dei. E as pessoas estão cantando, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Não é isso? Todas as promessas que eu não morrerei enquanto Deus não cumprir em mim todas as promessas, pode morrer sim, sem ter a promessa cumprida. Não fica botando fé, eu vou ser eterno, porque enquanto Deus não cumprir aquilo que Ele me prometeu, eu ainda vou ter vida. A Bíblia diz que se sairmos do caminho do Senhor, e mesmo Ele falando que ia dar algo e nos abençoar, se não fizermos aquilo que é correto aos olhos dEle, Ele destrói. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todas as promessas. Vacila para você ver. Deixa Deus de lado. Abre a porteira para o diabo entrar, para os demônios entrarem. Deixa ali o pecado fazendo uma barreira entre os anjos do Senhor e você. E aí você vai depois falar assim, por que minha vida está assim? Às vezes não dá tempo de falar. E a mensagem de hoje é desça a casa do oleiro. Conheça esse artista que te moldou com amor, com carinho e fez você para ser um vaso perfeito. Mas não se esqueça que no decorrer, quando a roda está girando e ele está passando a mão ali, ele está alisando, ele está modelando. E às vezes vem uma pedrinha e por conta daquela pedra para o vaso entorta, ele arranca a pedra, ele amassa de novo, ele recomeça. E se ele encontra mais algo áspero, ele para de novo, vai lá com uma varetinha, tenta tirar sem prejudicar, preenche aquele buraquinho e põe para girar. E sabe o que acontece depois? Saindo de lá todo bonito, aquele vaso fica um tempinho para se secar, outro tempo gigante no fogo altíssimo, para ser, então, passar pelo processo de vitrificação, de endurecimento, o processo que vai fazer com que a água colocada lá dentro não mais vaze, porque aquele passou pelo fogo e foi endurecido pelo artesão. Conheça o artesão chamado oleiro, porque ele te fez para ser perfeito, para ser um recipiente adequado. A melhor embalagem de Cristo Jesus chama-se ser humano, chama-se cristão. Haja visto que dentro de você, Jesus falou que faz o quê? Morada. E que você é templo de quem? Do Espírito Santo. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Se lá dentro tiver cheio de impureza, se o vaso estiver cheirando ruim, se tiver com a ponta inadequada, com um buraco no lugar errado, será quebrado e moído e feito de novo. Porém, alguns vasos são moídos e recolocados para amassar e passa por um processo. Outros são jogados no quintal do oleiro e só serve de caco para aqueles que entrarem e pisarem por cima. A decisão é de quem realmente deseja ser um vaso purificado. Desça a casa do oleiro e entenda o que Deus está fazendo. Só que quando Deus fala com Jeremias, portanto Jeremias proclame ao povo de Judá, o versículo 11, aos habitantes de Jerusalém, eu planejo uma calamidade e não o bem, portanto abandonem os seus caminhos mal e façam o que é certo, versículo 11, né? Versículo 12, olha a resposta do povo, gente, presta atenção nessa resposta, Deus veio e falou direto, muda, eu estou voltando,
Eu não aceito esse tipo de atitude. Olha a resposta do povo para Jeremias. Não perca o seu tempo, o povo respondeu. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Olha que resposta. Deus falou, não faz. O povo falou, vou fazer. Eu vou porque o meu coração perverso quer fazer e eu quero continuar assim. Você não conhece pessoas que dizem assim, eu sou ruim mesmo, eu mato mesmo, eu roubo mesmo e eu vou morrer assim trocando tiro? Você já ouviu gente falando isso? Eu já peguei gente saindo da cadeia e falaram assim, dá uma carona porque ele não pode sair a pé de dentro da cadeia para ele sair do lado de fora. E esse moço olhou para aqueles policiais que deram a carona, olhou para as armas e falaram assim, é isso que vocês estão usando agora? Quando eu sair eu vou ter uma muito melhor. E quando a gente se encontrar de novo, ou é vocês ou é eu. Saindo de vários anos de condenação e dizendo, eu quero continuar nessa vida e eu vou ser pior do que eu era quando eu entrei. E nós vemos isso, é o reflexo não só desse tipo de gente que não quer mudança de vida. Tem aqueles que mudam, se transformam e se tornam servos de Deus. Porque Deus vai lá e mexe, e ele aceita, ele se dobra, ele se entrega, e Deus faz dele um pregador, um ganhador de almas, alguém fantástico para o reino espiritual e material e físico. Mas tem pessoas que não querem a mudança, eles olharam e falaram assim, não queremos. Você está perdendo o seu tempo, o nosso coração é perverso, nós temos prazer em ser perverso. Sabe o que aconteceu com aquela nação? Foram escravizados pelos babilônios. Foram escravizados, foram levados cativos, apanharam, sofreram. Deus cumpriu a palavra que ele havia dado a Jeremias, mas tinha duas opções. A primeira opção, se eles se arrependessem e mudassem de vida, e a segunda, se eles permanecessem. A profecia dizia a respeito de duas coisas, que é a mesma que temos falado. Eu te proponho a bênção, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Eu proponho que você siga a bênção, para que vivas. Mas aquele povo não quis a bênção. Quantas palavras Deus tem dito ao nosso coração e você tem dito sim. E essa palavra ministrada fez você mudar de vida, mudar de atitude, dizer não para o pecado, ser um servo fiel, vir mais à casa de Deus, orar mais, jejuar mais, servir mais, baixar a cabeça e dizer, Senhor, eu não mereço, eu estou aqui pela sua graça e misericórdia. Vir na casa de Deus e falar, Senhor, o que o Senhor precisa que eu faça? Me guia, mostra o meu ministério, me põe para trabalhar, eu estou à tua disposição. Mas algumas pessoas, quando você vai pregar a respeito, não, deixa eu sentado no banco mesmo, pastor. Olha, Deus está te chamando, Deus te capacitou, e nós todos, independente do que fazemos na igreja, fomos chamados ao ID, pregar o evangelho a toda criatura. Você vai ter agora o culto do amigo, uma oportunidade de você chamar alguém para ouvir o evangelho. Quantas pessoas têm a oportunidade e não se utilizam dessa oportunidade? Deus chama. Você quer ser abençoado? Quero. Você quer fazer a vontade de Deus? Não. E depois vai falar o que para Deus? Quantas pessoas precisam ouvir e só depende de você entregar um convite, de você dizer, olha, vamos lá ouvir a bênção de Deus e Deus vai estar nesse lugar, vai mover, porque não é eu, nem você que convence as pessoas. A Bíblia diz que quem convence as pessoas? O Espírito Santo. Mas ele diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho. E como nós fazemos isso? Nós convidamos. Vai ter o culto no terceiro domingo, que é o domingo de missões. Agora vai ser, se prepare, se você tem um amigo baiano, que nós vamos orar pelo estado da Bahia. E você vai ter a oportunidade de achar quantos baianos existem no estado de São Paulo. E falar para ele, olha, a minha igreja vai orar pela sua família lá na Bahia. A minha igreja vai ministrar pelos baianos que estão sofrendo no estado de São Paulo. Olha, se você conhece um baiano que precisa de cura, traz, porque é o dia que Deus vai operar. Aquele povo estava sendo chamado, mas eles disseram, não, eu não quero. Agora eu pergunto para você, igreja, Deus tem te chamado, você diz, eu quero ou eu não quero? Desça a casa do oleiro, porque é você que Deus está moldando, e Ele vai definir se você ainda vai passar para o próximo estágio, ou se Ele vai amassar e começar tudo de novo. É sempre uma questão de escolha. No caso do oleiro,
Na casa do oleiro tem barro puro e barro impuro. É na mesma casa. Tem o barro que está macio, que ele vai moldar e está perfeito. Um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de barro, e ele está liso. Mas tem aqueles que estão cheios de pedra, que quando ele tem que tirar a pedra, sai um pedaço do barro junto e ele joga fora. Nós temos que definir se vamos permanecer contaminados, cheios de pedregulho, impróprio para o consumo do oleiro, ou somos materiais adequados para o Senhor elaborar um bom vaso, um bom recipiente, porque Ele quer colocar o bom perfume de Cristo em suas vidas. Há quantos anos escondiam as coisas nas cavernas? E foi encontrado pedaços de vasos e recipientes tampados também ainda inteiros em cavernas, que até hoje, quantos 1000 anos estavam lá, e eles identificam que aquele vaso continha perfume, unguento, porque o vaso foi muito bem feito e o perfume era perfeito, que anos e anos e milhares de anos depois ainda diz, este era um vaso que era usado para perfumaria. Os anos vão passar, e lá no livro da vida vai estar escrito que tipo de vaso nós somos. O bom perfume de Cristo está aí. Desça à casa do oleiro, deixa ele te mostrar. O vaso precisa ser perfeito. O que é que você tem feito da mensagem que o oleiro tem ministrado em você? Você está lisinho diante de Deus? Está deixando Ele moldar? Talvez você passe pelo fogo. Alguns são colocados na beira do fogo. Outros são colocados em um vaso sobre vaso, vaso sobre vaso, e o fogo está lá embaixo, ele está tampado lá em cima. 700 travessas para cima. E ele sai de lá perfeito. Cada um passa por um tipo de fogo, por um tipo de aquecimento. Mas tem uma coisa, quando o oleiro que sabe o que faz te tira do fogo, você está perfeito. Entrou Sadraque, Mesaque e Abdenego no fogo. Não era vaso sem vergonha, não. Não era embalagem da Que Bom. Entrou lá, era verdadeiro Tupperware. Entrou no fogo, saiu, nem distorceu, nem cheiro de fumaça tinha. O Tupperware verdadeiro você pode pôr no micro-ondas, que não solta nada que contamina a sua comida. Mas coloca lá um potinho de margarina com comida, logo você descobre que os gases contaminam. Então tudo tem um recipiente adequado. Deus te fez para ser um recipiente perfeito, mas você precisa aceitar a mão do oleiro sobre tua vida. E quando ele disser seja transformado, aceite a transformação. A pergunta que fica é: o que você tem feito da palavra que o oleiro tem ministrado na tua vida? A diferença entre ser escravo e ser vitorioso não está no poder de Deus, o poder é o mesmo. Está na sua atitude de obediência. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.